Mais uma vez, temos a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Trocando x por 2, 2 menos 2, aqui tem limite 0. E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6, 6 menos 5, 1. Raiz cúbica de 1 é 1, menos 1, 0 também. Então, indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok. Bom, eu vou resolver essa questão com um artifício um pouco diferente do que foi feito na questão 13. Inclusive, a técnica que irei utilizar aqui, ela pode ser também utilizada na questão 13. Experimente fazer isso. A ideia é multiplicar isso por um fator racionalizante conveniente, né, para que você possa se livrar desse radical aqui. E fazer com que no denominador apareça a expressão x menos 2, já que x está tendendo para 2, zerou, então essa é a expressão a ser cancelada. E ela só vai aparecer no denominador com a multiplicação de um fator racionalizante conveniente. Bom, antes de começarmos, eu vou reinterpretar este 1 que está aqui como uma raiz cúbica, da seguinte maneira. Isso daqui pode ser reescrito como limite, aqui x menos 2, sobre raiz cúbica de 3x menos 5, estou repetindo. E no lugar do 1, eu vou escrever raiz cúbica de 1. Porque raiz cúbica de 1 e 1 é a mesma coisa. Então, eu apenas escrevi dessa forma, porque dessa forma vai ser mais conveniente para interpretarmos o que segue. Isso daqui só para ganhar espaço, até porque eu já vou realizar uma ação aqui. X menos 2, então deixa eu repetir aqui, porque aqui nós já vamos menos raiz cúbica de 1, ok. Entendendo a 2. Bom, eu vou aqui trazer uma fórmula conhecida, que é a forma fatorada da diferença de dois cubos. Então aqui à esquerda nós temos a diferença de dois cubos. E a fatoração transformei em produto da diferença de dois cubos, é dada por essa expressão aqui. Ok? Vamos pensar agora de uma outra forma. Imagine que você tenha a expressão a menos b. Temos aqui a expressão a menos b. Aí eu pergunto, qual é o fator, ou seja, qual a expressão que eu devo colocar aqui, para que eu encontre esse a menos b, só que agora aqui é o cubo. A ao cubo menos b ao cubo. Olhando para cima, é óbvio que a expressão que eu tenho que multiplicar por a menos b para encontrar a ao cubo menos b ao cubo é exatamente essa. A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Okay? Agora vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Vamos imaginar que em vez de a menos b, eu tenho uma coisa do tipo raiz cúbica de u, vamos dizer assim, menos raiz cúbica de v. E eu quero multiplicar essa diferença entre raízes cúbicas por um fator mágico, que eu não sei qual é, de forma que eu me livre dessas raízes, ou seja, que eu obtenha essa expressão elevada ao cubo. Na realidade, cada parte dessa é elevada ao cubo. Então, qual é o fator mágico que multiplicado por essa diferença vai gerar u menos v? Mais uma vez, recorremos ao que está acima. Basta que você faça uma adaptação dessa fórmula, trocando a e b por raiz cúbica de u menos raiz cúbica de v. Então, qual é o fator mágico? É exatamente aqui. Então, em vez de ser a ao quadrado, vai ser raiz cúbica de u ao quadrado. Em vez de ser ab, vai ser raiz cúbica de u vezes raiz cúbica de v, que é raiz cúbica de uv. Você pode colocar sob o mesmo radical. Mais b ao quadrado, isso daqui está fazendo o papel de b, né?
Então isso daqui, raiz cúbica de v ao quadrado. Então, resumindo, se você um dia na sua vida estiver caminhando nas ruas e se deparar com uma expressão desse tipo e você quer descobrir qual é o fator mágico que, multiplicado por uma expressão desse tipo, gere uma expressão semelhante, só que livre de raízes, o fator mágico tem que ser esse. Pronto. Então, vamos agora adaptar isso para a nossa questão que está aqui. Note que eu tenho uma diferença de raízes cúbicas aqui, assim como eu tenho aqui. Eu vou multiplicar agora por um fator desse tipo. Só que em vez de U e V, isso daqui é como se fosse o U e esse 1 aqui é como se fosse o V. Então, só para a gente, eu vou deixar essa fórmula aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Trazer ela para cá. Então, quando eu tenho raiz cúbica de U menos raiz cúbica de V e multiplico, vou até colocar em destaque em vermelho, eu multiplico isso por raiz cúbica de U ao quadrado menos raiz cúbica de UV, desculpe, mais raiz cúbica de V ao quadrado, o que é que eu vou obter? Agora de outra cor ainda, eu vou obter U menos V. Então vamos lá, vamos introduzir este fator racionalizante. Por que racionalizante? Porque você conseguiu racionalizar, eliminar o radical, né? Então eu vou multiplicar aqui, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por uma expressão desse tipo. Então vai ficar como? Raiz cúbica de U ao quadrado, raiz cúbica, isso daqui é o U, 3x menos 5 ao quadrado, mais raiz cúbica de UV, então 3x menos 5 vezes 1 vai dar o próprio 3x menos 5. Mais, ó, raiz cúbica de V ao quadrado, raiz cúbica de V ao quadrado, raiz cúbica de 1 ao quadrado, que é raiz cúbica de 1, que é 1. Recapitulando, raiz cúbica de V ao quadrado, raiz cúbica de 1 ao quadrado, só que 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 é 1. Bom, como sempre fizemos nas questões envolvendo radicais, envolvendo fatores racionalizantes, o fator racionalizante utilizado no denominador, ele tem que ser aplicado também no numerador. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 3x menos 5 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3x menos 5, mais 1. Obviamente você deve estar se perguntando se você vai ter que fazer algum cálculo. Não vai precisar fazer mais cálculo nenhum. Por quê? Não aquele que você está pensando. Porque essa conta não precisa ser feita. Você já sabe qual é o resultado. É U menos V. Então vamos lá. Adaptando para o nosso contexto. Limite. Eu vou ter que repetir tudo lá em cima. X menos 2. Que multiplica raiz cúbica de 3x menos 5 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3x menos 5, mais 1, sobre, aqui sim, quando eu multiplico isso por isso, é como se eu estivesse fazendo isso por isso. O resultado é só você manter a expressão inicial sem as raízes, ou seja, eu vou colocar o que está aqui sem raízes. Então vai ficar 3x menos 5 menos 1. U menos V. O U é isso, né? O U está aqui e o V está aqui. U menos V. Com x tendendo para 2. Bom, isso daqui vai nos dar. O x menos 2 já está aqui. Se esse x menos 2 falasse, ele me diria: me corte, me cancele, pelo amor de Deus. Mas não é o momento ainda, porque ele tem que surgir lá embaixo também, no denominador. Então, 3x menos 5 ao quadrado, mais, isso aqui, 3x menos 5, mais 1, sobre, aqui, 3x menos 6. Esse 3x menos 6, esse 3x menos 6 que vai aparecer aqui, deixa eu destacar aqui, ele já pode ser escrito fatorado, colocando esse 3 que está aqui em evidência.
porque aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 3 vezes 2. Então, vamos lá. X tendendo a 2. E esse 3x menos 6 eu posso escrever como 3 em evidência. 3x dividido por 3 dá x, menos, né? Por causa desse menos. 6 dividido por 3 dá 2. Fazemos o cancelamento e daremos a resposta na expressão saudável que segue. No denominador, observe que ficamos com 3. Limite de uma constante é a própria constante. Lá em cima, eu vou trocar o x por 2. Então acompanhe aqui comigo. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. 1 ao quadrado, 1 raiz cúbica de 1, 1. Mais 3 vezes 2, 6, menos 5. Lembrando que eu estou trocando x por 2. 3 vezes 2, 6, menos 5, 1. Raiz cúbica de 1, 1 também. E já tinha 1 aqui fora, mais 1. 1 mais 1 mais 1, 3 sobre 3. E isso daqui vai nos dar 1. Bom, eu sugiro que para que você fixe a técnica utilizada neste exercício, que você tente aplicá-la na resolução do exercício 13. O exercício 13 foi feito através de uma mudança de variável. Então você pode fazer o exercício 13 com esse procedimento e você também pode, com um pouquinho de esforço, fazer a questão 14 usando mudança de variável. Ou seja, você pode resolver a 13 como você fez a 14 e resolver a 14 como você fez a 13. Então é questão de gosto. Isso é muito pessoal, aí eu deixo você à vontade para resolver como você achar melhor.